Deixa a Bíblia aberta ou acompanha aí no recurso tecnológico que nós temos. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Vou ler ali. Obrigado. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria os rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voava. E clamava uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E as bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa viva tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor, a quem dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia a mim. Senhor, fala pela tua palavra, para a glória do teu Filho Jesus Cristo. Nós precisamos da tua direção. Faz conforme a tua vontade. O Senhor não está preso a minha voz, a nada do que está aqui, nenhuma liturgia. O Senhor é livre, Senhor, para executar a tua vontade, a tua boa vontade. Se queres, pode curar pessoas aqui, renovar vidas, dar direcionamentos. Ó Deus, nós te agradecemos e te louvamos pela tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Esse é o relato do profeta Isaías, que o denomina a sua chamada. Horácio, um poeta, filósofo romano, ele disse que tempos difíceis produzem em nós adversidades que em tempo de conforto nós não teríamos adquirido. Tempos difíceis, tempos de grandes dificuldades, produzem em nós capacidades que em tempos de conforto, em tempos de bonança, nós não teríamos conseguido. Quando uma doença assalta a nossa vida, quando nós se deparamos com grandes dificuldades, quando as coisas e as dificuldades da vida tornam nossa vida cinzenta um pouco mais, nós olhamos para todo esse cenário e não entendemos muitas coisas. Mas é nesses momentos de grande dificuldade, nesses momentos de grande dor, nesses momentos de grande angústia, é que Deus pode efetuar coisas maravilhosíssimas na nossa vida. Então, se o seu cenário de vida é assim, como estava em Israel, um momento de cativeiro babilônico, uma profecia sobre o cativeiro babilônico, a situação de Uzias só foram mudadas por uma visão ou por uma situação difícil. O texto diz que no ano da morte do rei Uzias, ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. Aquela visão mudou a ótica de Isaías, transformou a sua história, lhe deu uma chamada e produziu nele uma alegria indizível que ele mesmo registrou aqui. Quero falar com vocês nessa hora, nesse momento, meus irmãos, que Deus faz dessa forma. As dores da vida, as dificuldades da vida, as questões que nós enfrentamos, seja internas, seja elas externas, elas vão produzir bênçãos, elas vão produzir coisas maravilhosas na nossa vida, em que em tempos de muita bonança nós não íamos perceber. Deus faz desta forma, e é por isso que Isaías vai dizer isso. Por quê, irmãos? Porque bênçãos não são fórmulas ou receitas automáticas. As providências de Deus na nossa vida, elas participam de um processo muito poderoso de Deus em nossas vidas. Vocês lembram de Abraão? Abraão, quando vai receber uma bênção em Gênesis capítulo 22, Deus o leva para o Moriá, e naquele período ele passa um grande processo.
O processo dele é ouvir a voz de Deus, pegar o seu único filho, o filho da promessa, o filho que ele acreditava que era por ele que as nações seriam abençoadas, que a prosperidade de Abraão seria posta em Isaque, e ele pega o seu filho, vai até Moriá, parte 3 dias, e naquele processo o rapaz para, e eles param ali, e o rapaz pergunta para o seu pai: olha, pai, aqui está o fogo, o material para fazer o fogo, aqui está o cutelo, o monte está ali, mas cadê? Aonde está o sacrifício? E a resposta de Abraão é: Deus proverá. Por quê, meus irmãos? A promessa de Deus na vida de Abraão não dependia de Isaque. A promessa de Deus na vida de Abraão dependia do próprio Deus. E é isso que nós temos que entender. Deus coloca dificuldades na nossa vida para que nós venhamos olhar a Ele como a única resposta, a única providência. Isaque não é o veículo pelo qual Deus vai dar a bênção para Abraão. Deus pode dar a bênção para Abraão por meio de Isaque, mas se Isaque não estivesse vivo, Deus ressuscitaria Isaque e daria a bênção para ele. Por quê? Porque a bênção de Deus na nossa vida depende de Deus e não das coisas. No ano que eu vi no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. São fórmulas que não estão prontas, que vão vir com a dor, vão vir com a necessidade, vão vir com as dores da vida. Então é no ano da morte do rei Uzias que ele fala: eu vi o Senhor no alto e sublime trono. Tempos difíceis, irmãos, momentos difíceis da nossa vida, na verdade, vão produzir coisas maravilhosas. É difícil olhar por essa ótica, porque quando o mal bate na nossa porta, nós sentimos muita dor, muita angústia, muita tristeza. Mas se nós olharmos pela perspectiva do Evangelho de Deus, nós veremos que tudo isso está vindo por você, para mim, ou de forma geral, está produzindo bênçãos. E a primeira coisa que eu quero registrar aqui é que quando Isaías está olhando para Deus, ele está entrando no templo, e ele vai deixar isso muito claro. E ele vai dizer que é no ano da morte do rei Uzias. Uzias era um rei muito importante, ele é um homem que tinha um exército bem treinado, ele tinha grupos organizados. Em Jerusalém, ele construiu máquinas projetadas por especialistas. Segundo a Crônicas, no capítulo de número 26, do 9 até o 15, diz isso. Ele possuía muitos exércitos, tinha capacidade. Por Uzias, as terras distantes foram conquistadas. Ele tinha formas e meios e métodos para melhorar os recursos financeiramente. Judá estava bem, mas no ano da morte que o rei Uzias foi, Isaías perde muitas coisas. Isaías perde e cai sobre ele a sua experiência, ou melhor, a sua oportunidade de crescer naquele tempo, a sua necessidade de olhar e ver Judá ruindo. Em Uzias estava todo o poder aquisitivo, financeiro, econômico de Judá, e ali quando Uzias morre, cai tudo isso com ele. As expectativas de Uzias caíram também, tudo caiu, e o tripé da confiança de Judá foi derrubado. Tudo estava em instabilidade porque o rei morreu, e agora as coisas estão descontroladas, fugiram do controle, saíram dos trilhos. Uzias morreu, a morte de Uzias representava descontrole financeiro, perigo de ataques dos inimigos, porque o exército estava olhando para o rei. Então todo o descontrole estava instalado naquele momento. Por isso que quando ele vai registrar e viu o Senhor, ele fica evidente que a experiência de Isaías naquele ano mudou a sua história. Fica muito perceptível, irmãos, que Isaías é antes daquela visão e depois daquela visão. Deus nos faz passar por momentos de grande dificuldade, momentos de grandes dores, para que a gente possa ver Ele de forma diferente. Essa é a primeira coisa que eu queria registrar. Isaías está vendo Deus de forma diferente. Ele fala: eu vi o Senhor num alto e sublime trono. E o que Isaías vê é uma boa notícia, é
É uma boa notícia no lugar da morte. É uma boa notícia que vem para o seu coração. Uma boa notícia que invade a sua alma e não o deixa mais em desespero. A morte chegou, mas chegou uma boa notícia, ele está vendo o Senhor. E é por isso, irmãos, que nós quando enxergarmos e quando vermos momentos de muita dor na nossa vida, nós temos que olhar para a boa notícia do Evangelho, porque ela está sobre todas as coisas, sobre todos os reinos. Nenhum descontrole humano, nenhum poder financeiro pode abalar a confiança e a visão que Isaías teve aqui. Ele viu o Senhor. Ele passou a ver o Senhor não como antes. As situações, as dores, querem produzir uma imagem correta de Deus nos nossos corações, ainda que a gente não diga isso, ainda que a gente não confesse, o nosso coração diz: aonde está Deus? C.S. Lewis, um escritor, cineasta, posso chamar de cineasta, escreveu as Crônicas de Nárnia. Ele disse que depois da morte da sua esposa, Deus para ele era uma porta fechada ao som de 2 ferrolhos. Porque tempos difíceis querem produzir em nós um coração de incredulidade. Tempos difíceis querem jogar na nossa cara a imagem de um Deus sádico, de um Deus que está olhando nós da arquibancada da vida e não está olhando para as nossas dores, está alheio às nossas dores. As situações difíceis querem pintar um quadro diante de nós, de um Deus que não está nem aí com a gente. Mas Isaías está dizendo: não é nada disso. Isaías está falando: tem uma boa notícia no meio do caos. Glória a Deus por isso, irmão, porque Deus está vindo debaixo das trevas. Deus está caminhando e palmilhando sobre as dores. Deus está vindo por cima da tempestade, dizendo: sou eu, como ele disse para os discípulos. Era meia-noite, ou melhor, na terceira vigília da noite, os discípulos desesperados, olhando o mar, ou melhor, olhando a escuridão do mar. Mas eis que vem alguém caminhando sobre as águas, um homem que parece um fantasma e não é. Nas dores difíceis, nos momentos difíceis, ele vem palmilhando por cima da dor, por cima da angústia, por cima da tristeza. É o Senhor que veio nessa noite dizer ao teu e ao meu coração: sou eu. O Senhor está vindo sobre as águas, o Senhor está caminhando sobre as dores de alguém, palmilhando sobre a dor, passeando sobre as águas de alguém, sobre as tempestades, sobre as dores de alguém, e dizendo: eu estou no meio dela, não será abalada, não será abalada, não será abalada, não será abalada. Perceba Deus diante do caos. Eu vi o Senhor. A Bíblia diz que Jacó está longe de casa, foi traído pelo seu irmão, e ele tem uma visão de Deus. Gênesis 28. Quando ele vê Deus, levanta um altar, adora o Senhor, ele diz uma frase: Deus estava aqui e eu não sabia. Deus estava aqui e eu não sabia. A pergunta é: estava onde? Estava onde eu fui traído. Deus estava aqui e eu não sabia. Aonde? Quando ninguém estava comigo. Deus estava aqui e eu não sabia. Aonde? Aonde só tinha uma pedra, um deserto e mais nada. Sabe o que é isso?
Deus está falando aos nossos corações. A boa notícia do Evangelho é que o Senhor Jesus triunfou sobre a morte. A boa notícia do Evangelho é que as coisas estão colaborando para aqueles que vivem para o seu decreto. A boa notícia é que mesmo quando nós não entendemos nada, mesmo quando as coisas fogem do nosso controle, mesmo quando nós perdemos tudo ao nosso redor, o Senhor aparece no cenário da nossa história para dizer: eu não te abandonei, estou contigo todos os dias da sua vida. A palavra de Deus ao seu coração é que Deus está no meio do caos, Deus está no meio da dor, Deus está no meio da angústia, Deus está no meio do sofrimento, Deus está no meio dessas lágrimas, Deus está no meio da angústia. Deus está falando que Ele está aqui. 2 Reis capítulo 6 do 15 ao 17, o profeta faz uma oração, Eliseu, ele levanta-se ao romper da aurora e sai, e quando ele sai ele vê um batalhão que cerca a casa dele, ao redor da casa dele, e ele poderia entrar em desespero, mas ele sabia que o Senhor está no meio do caos, ele sabia que o Senhor não o deixaria, ele sabia que o Senhor não o abandonaria. Aí o jovem, o servo de Eliseu olhou para ele e falou: meu Senhor, o que haveremos de fazer? E em seguida Eliseu ora com muita súplica e diz: Senhor, oh meu Senhor, abre os olhos desse rapaz, abre os olhos dele. E quando o moço abre os olhos, o texto diz que ele começa a enxergar uma montanha coberta de cavalos, carros de fogo, e em torno de Eliseu. Sabe o que é isso? É Deus falando: eu estou abrindo os seus olhos diante dessa dificuldade. Deus tem uma palavra específica para alguém aqui. Abra os seus olhos. Não, vou repetir para que você guarde isso no seu coração. Abra os seus olhos diante dessa situação. Não tem nada perdido, nada foi decretado. A última palavra vem do Senhor. Os homens têm carros, os seus cavalos, as suas estratégias, mas a última palavra vem de Deus. Quem acredita na boa palavra do Senhor? Alamarracha. Deus está falando ao coração de alguém aqui: eu estou no meio desse caos, eu estou no meio da dor. Jó 42:5, ele diz: de fato os meus olhos já tinham ouvido ao teu respeito, mas agora, depois da dor, depois do caos, os meus olhos te contemplaram. Antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora eu estou experienciando Deus. Deus te dará, está te dando uma experiência com Ele. Deus tem cenários assim para você, Deus tem cenários assim para mim. Ele vai se revelando dia após dia, noite após noite. Momentos de dores estão revelando a verdadeira ação de Deus na nossa vida. Não é só com o que ele viu, mas como ele viu. Perceba o texto aí. E diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Ele não só, é como ele vê o Senhor. Eu vi o Senhor num alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam todo o templo. Olha que coisa maravilhosa. O que Isaías está vendo é um contraste. Quando fala de sublime, fala que está acima do comum. É o extraordinário. É o que está acima da expectativa. É a paz que excede todo entendimento. É o que a gente não consegue calcular. É o que a gente não consegue mensurar.
Eu vi o Senhor e Ele estava acima, elevado. Deus está acima das coisas. Isso pode parecer muito simplório, mas Deus está acima de todas as coisas. Não perca o contexto. Isaías está diante da morte do rei Uzias, que não só é o rei, mas parente de Isaías. Alguns dizem que ele é primo, outros sobrinho. O que Isaías está percebendo olhando a percepção de que Deus pode fazer algo extraordinário na sua ordinariedade. Deus pode executar algo maravilhoso que pode dar cabo àquele momento para aquela nação. Isaías está olhando Deus de forma correta agora. Deus está num trono assentado. E a palavra trono aqui expressa o controle de Deus, num aparente descontrole que poderia estar em Judá. A morte de Uzias está sinalizando que tudo está se abalando, que tudo se perdeu. A morte de Uzias coloca Isaías em estado de alerta. Os homens muitas das vezes acham que estão fazendo o que querem, mesmo num aparente descontrole, mas na verdade só estão trabalhando na agenda de Deus. Os homens procuram pelos seus caminhos, tomam as suas decisões, colocam pessoas, tiram pessoas, executam coisas. Parece que Deus está surdo, cego e não vê. Parece que Deus não está no seu trono, mas Ele está controlando as ações de todos. Eu vou falar mais claro para você, meu irmão. Tira a sua mão, tiremos a nossa mão, guardemos a nossa espada, tiremos nossos jogadores de campo, coloquemos nossas peças nesse jogo da vida de lado e deixemos Deus trabalhar com a sua mão poderosa por nós. Não entendeu? Tá bom, deixa eu exemplificar para você, deixa eu clarear para você. Mateus 26:52 diz Jesus para Pedro: Pedro, guarda a tua espada, Pedro. Embainha a sua espada, coloca a espada no lugar. Se eu quisesse, Pedro, eu mandaria que viesse anjos me socorrer aqui, mas como eu estou no controle da morte, do caos, da dor, da prisão, guarda a tua espada, fique em paz, eu estou trabalhando no meio desse caos. Meu irmão, olha isso que eu estou falando para você, o que a palavra de Deus está dizendo para você. Você pode ter uma imaginação, você está com as suas mãos, tira a sua mão, tiremos a nossa mão, abandonemos nossas forças, confiamos no Senhor que está num alto, poderoso, sublime trono, pronto para agir para aquele que nele espera. É o mesmo Isaías que diz: desde a antiguidade não se ouviu, nem com seus ouvidos se percebeu, um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Esperem em Deus, meus irmãos, aguardem no Senhor, confiem no Senhor, porque no meio de grandes dores é o Senhor que vem e faz milagres. Ele está num alto e sublime trono. Tempos difíceis fazem a gente olhar Deus de forma correta, de forma com que Ele se mostre, como Ele se mostrou para Isaías. O que Ele está dizendo para Isaías é: se as tuas referências terrenas caíram, olha para mim. O texto diz que: e as abas das suas vestes enchiam o templo.
tornavam o templo cheio. As vestes de um rei mostravam a honra, a sua grandeza. Um rei que não estivesse com as suas vestes, ele não seria visto com honradez. Lembra de Mical? Mical, quando está na janela e vendo Davi voltar da batalha, ou melhor, de trazer a arca, o texto diz que Mical o despreza em seu coração. E ela fala: como é que você, sendo rei, dança no meio dos servos? A aba ou o séquito, a capa de um rei, demonstrava e apontava para as grandezas, as conquistas, as vitórias de um rei. Quando Isaías está olhando e ele vê que aquelas vestes, a capa, a orla, tem algumas traduções que falam o séquito, ou as abas das suas vestes, enchiam um templo, a ideia é de que não havia mais espaços vazios. Isaías está olhando para Deus com a sua perca, ele está vendo um trono vazio na terra, mas tem um trono que está ocupado no céu. Isaías: eu sou maior que a sua perca. Isaías: o seu fracasso, a sua decepção, as suas frustrações, o seu medo, as suas angústias, as suas perdas, tudo isso não podem tirar a minha e o meu poder do seu coração. O que Deus está dizendo para Isaías é: Isaías, eu sou maior do que tudo, Isaías. Eu sou maior e é eu que preencho todas as suas perdas e as suas dores. E é isso que os tempos difíceis fazem. Os tempos difíceis mostram que Deus é aquele que satisfaz a plenitude do nosso coração. É isso que os tempos difíceis fazem. Os tempos difíceis arrancam do trono todos os nossos ídolos. Os ídolos que nós levantamos e que nós se apoiamos. Em tempos nós erigimos o nosso coração. O nosso coração que é uma fábrica de ídolos. Que levanta ídolos de madeira, de pau, de outras coisas. Levantam e fazem na nossa carpintaria do nosso coração. Colocam coisas no lugar de Deus. Aí vem tempos difíceis. Os tempos difíceis arrancam do nosso coração esses ídolos, jogam para baixo, colocam em instabilidade tudo que nós confiamos. Aí nós entramos num lugar desse aqui, que é o lugar da presença de Deus, da pregação da palavra, como disse o profeta ou o cantador, o salmista Asaf, no Salmo de número 73, ele disse: olha, Senhor, como tem sido difícil, o que o pastor disse aqui, os meus pés quase vacilaram, quando eu comecei a olhar a prosperidade dos ímpios, quando eu vi as coisas acontecendo ao meu redor, mas até que eu entrei no santuário de Deus, e eu vi o Senhor, eu contemplei a beleza do Senhor, eu consegui ver o Senhor. Meu irmão, Deus está mostrando para Isaías e falando conosco nessa noite, que Ele é maior do que todas as coisas, Ele preenche as faltas do nosso coração. Deus não veio para substituir, Deus veio para completar o coração de Isaías. Deus está falando aos nossos corações nessa noite, dizendo: eu sou aquilo que lhe basta. Não foi isso que Deus falou para Paulo? Paulo orou 3 vezes, pedindo para que Deus tirasse dele um espinho na carne, uma dor, uma doença, ou não sei o que, nós não sabemos. Mas ele orou 3 vezes ao Senhor. E a resposta de Deus para Paulo foi: Paulo, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O Deus forte é Deus dos crentes fracos. O Deus poderoso, o Deus que está no trono, é o Deus de quem está rendido. Vamos saltar por verso de número 6, ou melhor, verso 5, para mim terminar. O Deus poderoso, o Deus sobre o trono, o Deus sublime,
o Deus que está acima de todas as coisas, o Deus que preenche as nossas faltas, o Deus que tira os medos. Deus está tirando medos, frustrações, angústias, tristezas com a sua presença, com a presença dEle, dizendo para você: sou maior que a depressão, sou maior que a ansiedade, sou maior que as frustrações, sou maior do que as suas dores, do que os seus traumas, do que os seus medos. Pessoas com medo aqui, pessoas com traumas aqui, pessoas depressivas, olhando para o passado, os fantasmas, as dores, as angústias, e o Senhor ecoando no seu coração, gritando: eu sou maior do que todas estas coisas. Esse Deus que é grande é Deus dos fracos, é Deus dos pequenos, é Deus dos humilhados, é Deus dos abatidos, é Deus dos caídos, é Deus dos que estão chorando, é os Deus dos humilhados. Só esses que acreditam nesse Deus. É a reação de Isaías. Se as ações mostram os nossos projetos, nossas reações demonstram nossos princípios e valores. Vou repetir. Se as nossas ações apontam nossos projetos, nossas reações demonstram nossos princípios e valores. Isaías, diante dessa visão, sabe o que ele fez? Verso 5 aí. Então disse eu, diante desse Deus que é forte, que é grande, poderoso, fiel, extraordinário, que vem caminhando sobre a dor, que vem demonstrando o seu poder, que não está alheio à nossa dor, que olha para as nossas fraquezas, como o Hudson cantou. Ele está gemendo, olhando para nossas dores, clamando por nós. O Filho de Deus, que foi ascendido aos céus, está à direita de Deus Pai até agora, com as mãos marcadas, com os pés marcados, com o seu lado marcado, clamando por cada crente, intercedendo por você, olhando para as suas dores, abrindo portas de escape no meio da tentação, fechando os laços, quebrando as portas, quebrando o arco, cortando a lança, dizendo: eu sou o Senhor alto e sublime, poderoso. E esse Deus é o Deus dos humilhados. Se Deus achar alguém humilhado aqui nessa noite, alguém rendido à sua palavra, alguém que está no meio do caos, no meio da dor, no meio da dúvida, no meio do medo, dizendo: ai de mim, Senhor, ai de mim, porque eu estou rendido, eu estou perdido, eu estou rendido diante do Senhor. Eu sou um homem fraco, sou um homem pobre, não tenho recursos para lidar com essa dor, com essa angústia, com essa tristeza. O Senhor dos exércitos, o forte e poderoso, o rei da batalha virá, executará a sua vontade, fará a sua vontade na nossa vida e nos dará uma chamada. E depois de ouvir essa voz, ele diz: Senhor, depois de tocar os seus lábios, ele diz: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E Isaías responde: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Tempos difíceis produzem em nós capacidades que em tempo de conforto nós não teríamos. Deus está chacoalhando pessoas. Deus está evidenciando as nossas dores. Deus está marcando-nos com brasas vivas. Deus está nos colocando no fogo para dizer a você: eu te chamei. Não entendeu não? Eu chamei você, eu chamei vocês. Eu coloquei uma chamada em vocês e vocês não podem fugir disso. Reverendo Hernandes Dias Lopes disse que as algemas, o ministério, a chamada, a vocação, são como algemas invisíveis. As dores estão gritando no seu ouvido: eu chamei você para uma obra. Vou repetir, porque tem alguém aqui que está parado, alguém que parou, decidiu encostar. Eu vou entregar agora, decidiu encostar, decidiu parar,
desistiu de persistir, de continuar, falou: não vou cantar mais, não vou fazer mais parte do grupo, não vou fazer mais nada, vou abandonar a minha chamada, sei lá qual é essa chamada, mas o Senhor está apertando nossas dores, soprando nos nossos ouvidos, falando através das dores: eu tenho uma obra na sua vida e você não pode fugir dela. Esse Deus que é Deus alto e sublime, que fala ao coração dos oprimidos, que fala ao coração dos cansados, está lembrando ao nosso coração que Ele está fazendo tudo isso para dizer que Ele vos chamou para uma boa e gloriosa obra, essa boa obra que se completará naquele dia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abra os olhos, meus irmãos, percebam que as bênçãos, que as grandes dificuldades vão produzir bênçãos maravilhosas na nossa vida. Receba essa palavra como palavra de Deus, como palavra para o seu coração. Retorne à boa chamada que Deus colocou a você. Perceba Deus no meio do caos, no meio das dores, e glorifique ao Senhor, porque Ele é o Senhor dos oprimidos, dos abatidos, dos fracos. Ele está sentado no alto e sublime trono. Ele é poderoso e não perde nenhuma batalha. Deus abençoe os irmãos.